Saudações, amigos modelistas, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Chiquito. Feliz desse jeito porque é a última gravação do ano, eu já estou sentindo o cheirinho de férias. O ano tá acabando pro blog, mas dá tempo de gravar mais um Chiquito Responde. A sessão de perguntas e respostas aqui do canal do blog do Chiquito. Quem não me conhece, eu sou o Bruno Chiquito, aqui do canal do blog do Chiquito no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou responder perguntas enviadas por vocês no mural do blog, toda vez que eu faço a postagem. Mandem perguntas, vocês mandam as perguntas e hoje é dia de ler as perguntas dos seguidores do blog. Mas antes de começar, larga a braba aí, já deixa o like, já compartilha esse vídeo, já dá moral pro Chiquitão aqui, deixa o like, compartilha com a galera, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, é importante pro seu criador de conteúdo saber que ele tá mandando bem, fazendo as coisas aí, tirando suas dúvidas, as coisas que você precisa. Sem esticar mais, YouTube, roda a vinheta aí, quero responder perguntas. Este vídeo é um oferecimento dos padrinhos do blog do Chiquito. Seja você também um padrinho do blog do Chiquito e colabore com a manutenção do canal. Os padrinhos recebem muitas vantagens, como acesso a um grupo exclusivo do WhatsApp, workshops e aulas fechadas e exclusivas, materiais de apoio, conteúdos do blog como vídeos e podcasts em primeira mão, acesso ao grupo de montagem do blog e descontos incríveis nas empresas patrocinadoras do blog. Ainda participa de forma antecipada das promoções e recebe brindes exclusivos. Acesse o site apoia.se/blog do Chiquito e escolha uma campanha. Temos campanhas a partir de R$5. O link está na descrição. Então vamos lá. Esse é mais um Chiquito Responde. Não, com eco. Chiquito Responde. Caralho, o maluco é brabo. Eu não li as perguntas previamente. Quero ser pego de surpresa. Vamos lá ver o que a galera soltou. Ali tem 7 perguntas, é isso? Vamos ver. Não me preparei. Vamos ver. O que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, a gente chuta. Porque a vida é assim. Primeira pergunta do Décio. Se o fluido de freio é tão usado para remover tinta de kit, ele poderia ser usado para limpar / desentupir aerógrafo? No meu caso, uso acrílica. Tá aí uma boa pergunta. O fluido de freio, ele é basicamente feito óleo mineral com glicol, não é? E é justamente o glicol que é um parente do álcool, né? Um tipo de álcool, o glicol, a gente já falou dele lá no vídeo de diluições e solventes. O glicol é um álcool de atuação lenta, né? E é ele que acaba soltando algumas tintas. Ele atua por um tempo prolongado e a boa parte das tintas que a gente utiliza, quando em contato do glicol, tendem a se desprender da superfície. Não é um processo rápido. Se você já tentou tirar kit com fluido de freio, né, você sabe que você tem que deixar lá de molho uns dias, né, um dia para o outro, aí a tinta vai descamando de cima do kit. Agora, para limpeza de aerógrafo, tá aí uma boa pergunta, Não recomendaria por causa da textura. O aerógrafo gosta de coisas bem ralinhas, bem fininhas, bem fáceis de passar por ele. O fluido de freio iria dar uma incomodada nele por aí. Sem falar que o álcool, né, o glicol,
ele atuaria muito no ressecamento de algumas vedações também. Eu usaria talvez somente num caso assim de emergência, deixar o aerógrafo num banho de imersão por alguns dias, na tentativa de desentupir alguma coisa grave, mas não é comum a gente usar, não precisa. O aerógrafo não tem mistério para limpeza, né? Então as coisas que a gente costuma usar no dia a dia costumam limpar o aerógrafo, sim. É verdade. Lógico que quando a gente usa tinta acrílica à base d'água, né, gera um problema, porque o aerógrafo ele vai ter uma tendência mais forte de entupir, né? Vocês sabem, né, a minha opinião sobre isso eu costumo dar sempre, né? O erro está em usar tinta acrílica no aerógrafo. Tá? O aerógrafo ele é pensado para um tipo de tinta, e tinta à base d'água não faz parte desse escopo de tintas, a não ser que a gente esteja falando de tintas inks, tintas aquarelas. No caso de tinta acrílica, a tinta acrílica à base d'água é uma tinta muito pesada para aerógrafos. Dá para usar? Dá para usar, tá? Mas você sempre tem que saber, você tem que colocar na sua cabeça que quando você está usando uma tinta à base de água, pode ser a marca mais bonita que for, pode ser Vallejo, Quimera, AK. Você está botando uma tinta à base d'água no seu aerógrafo, é um improviso, tá? Então você tem que buscar alguma coisa assim que resolva o problema. Geralmente o álcool isopropílico ele vai atuar bem na limpeza dessas tintas à base d'água, tá? Então eu recomendo o álcool isopropílico, tá? Do que usar o glicol. Se você fizer aquela misturinha que um dia eu vou ensinar aqui, que o pessoal está usando bastante, de álcool isopropílico com medium acrílico e retardador, vai ter um pouquinho de glicol aí no meio por causa do retardador, então já vai ter o efeito de limpeza. Mas eu acho mais adequado, na vontade de não usar thinner por causa da tinta acrílica, use álcool isopropílico, não use o fluido de freio. Ou teste, né? E conte para o blog do Chiquito depois o que acontece, né? Só não teste num dos meus aerógrafos. Ah, bom. Pergunta do Daniel Leite. Chiquito, eu acho bem interessante quando você fala das marcas. Poderia fazer um top 5 das melhores marcas de kit para quem é iniciante como eu? É difícil conhecer as marcas diferentes. Essa é uma boa pergunta e é uma pergunta difícil de responder, tá? Porque as marcas são muito inconstantes. As marcas, elas têm dentro das suas linhas, dentro dos seus catálogos, kits de várias épocas, de várias idades, de vários momentos da empresa. Então você pega, por exemplo, um catálogo da Revel, que é imenso. Se você pegar tudo que a Revel já lançou na vida, tem coisas ótimas, tem coisas péssimas, e tem 1 milhão de coisas permeando entre o péssimo e o ótimo. É difícil de apontar, tá? Mas vamos lá, eu vou fazer um esforço aqui, vou puxar 5 marcas, pedir as 5 melhores marcas de kits. Então eu vou generalizar aqui todas elas, de avião, carro, navio, blá. Tentar condensar as 5 melhores para iniciantes. Para iniciantes, tá? Então vamos deixar bem claro aqui. Ah, bom. Então vamos lá. Top 1, né? Vou começar com o tiro certo, né? Atirar para acertar. É Tamiya. A Tamiya tem variação dentro do catálogo dela? Tem. Tem coisa que não é recomendado para iniciante? Tem. Tanto por coisas por serem fraquinhas, ruinzinhas, tanto coisas por serem pesadas demais, né? Difíceis demais para um iniciante. Apesar que a Tamiya, em todos os kits dela, com raríssimas exceções, mas todos os kits atuais do catálogo, por exemplo, eles têm uma peculiaridade que, se você for um novato, mas for um novato muito apegado ao manual, seguir o manual à risca e ler todas as letrinhas e seguir o passo a passo restrito, alguma coisa sai do kit, tá? É uma característica da marca. A marca
se preocupa bastante com isso daí, tá? Então, se você for um restrito seguidor de manual, você consegue até fazer coisas mais elaboradas da Tamiya. Só que entre o ótimo da Tamiya, ou vamos dizer assim, o muito difícil da Tamiya, e as coisas ruins da Tamiya, principalmente por serem antigas, existe um mar de coisas aí, né? O que permeia essas duas beiradas, e quase tudo é muito bom, e 80% do catálogo da Tamiya é recomendado para quem está começando, por ser kits fáceis de montar, é aquele kit gostosinho, aquela coisa bacana de montar. Me vem à cabeça uma marca que está entregando uma experiência bem legal para novatos, é a moderna Airfix, a Airfix que nós temos hoje em dia, tá? Eles estão com uma engenharia bacana, uma engenharia bem voltada para o modelista inexperiente, tá? Para quem é avançado, os kits eles estão até grosseiros demais, uns scribes muito pesados, né? A gente que está há muito tempo no modelismo se incomoda às vezes com algumas soluções atuais da Airfix, mas o fato é que o kit ele vem sendo todo pensado, todo bolado, todo elaborado por uma montagem facilitada, por uma experiência legal de montagem. Os Airfix que eu montei dessa nova geração da marca montam que nem Lego, né? Então assim, fica algumas coisas meio grosseiras, mas você não tem problema de encaixe, problema de peça faltando, né? Não tem, tá? Mas presta atenção que eu falo sempre em nova Airfix, porque tem uma velha Airfix, tá? As coisas antigas da Airfix são ruins, sem papa na língua. Kit antigo até os bons eram ruins, tá? Então tem que tomar cuidado, tem que dar uma checada, ver se você não está comprando um kit antigo. Tem pouco kit antigo da Airfix no catálogo atual deles, né? Eles não estão com tantos kits pegadinha assim, mas tem que prestar atenção, né? Por exemplo, o Mosquito novo não é novo, o Stucum 24 é o mesmo lá dos anos 70, então por aí vai. Então assim, mas atualmente é uma marca que entrou no hall de boas marcas para iniciantes. Já falei duas marcas, vou falar de mais duas ao mesmo tempo, porque elas não são a mesma marca, mas elas são do mesmo dono, elas são do mesmo grupo empresarial. Estou falando de Trumpeter e Hobby Boss. As duas entregam uma experiência legal de modelismo. Não vai ser o melhor kit que você vai montar na sua vida, mas também não vai ser o pior. Quando a gente começa um Hobby Boss, quando a gente começa um Trumpeter, a gente sabe o que esperar. E geralmente, na maioria das vezes, a experiência de montagem de um Trumpeter e de um Hobby Boss não é das mais traumáticas. Não são kits perfeitos, não são kits que caem no gracejo do pessoal, assim como sendo marcas excepcionais, porque são marcas que cometem muitos erros, principalmente erros de geometria, né? A famosa contagem de rebite. É verdade. Mas você é um novato, você não precisa se preocupar com isso agora. Você precisa ter uma experiência bacana de montagem, pegar um kit, conseguir começar e terminar ele, né? Trumpeter e Hobby Boss, na maioria das vezes, entregam essa experiência legal para vocês. Tem coisa ruim dessas marcas? Tem. Tem coisa antiga dessa marca? Pouco, porque essas marcas começaram a despontar ali no comecinho dos anos 2000, e eles renovaram bastante o catálogo deles. Então algumas coisas antigas, que eram mais precárias, eles limaram do catálogo. Então geralmente o que você encontra desta marca vai ter uma montagem bacana por iniciantes. São poucas as exceções assim, de kits que são muito complicados ou kits que têm problemas crônicos que um modelista novato não conseguiria montar. Então é uma marca legal e geralmente são marcas low cost, a gente não percebe, né? Elas são caras para nós aqui brasileiros, mas geralmente são marcas low cost, eles ganham o mercado com kits legais, kits
bacaninhas, jeitosinhos, e que não são muito caros. Então são duas opções de marca que eu gosto de indicar para novatos. E uma quinta indicação daria para colocar, por exemplo, na Academy. Academy é sempre uma opção legalzinha para iniciantes. Não me vem à cabeça assim, nenhum kit da Academy que seja imontável, que seja assim, muito difícil. Eles têm coisas boas, assim, coisas para modelistas bastante experientes, mas a maioria do catálogo da Academy mantém uma experiência linear, assim, que é um kit que tem uma certa competência. Às vezes você pode ver um modelista experiente reclamando também de geometria ou de algum erro técnico do kit, mas para um novato que está tendo as primeiras experiências de montagem, a Academy entrega uma experiência legal. É uma marca que está evoluindo, mas desde lá dos primórdios eles nunca fizeram coisa muito ruim. Desde quando eles começaram copiando kits da Tamiya, né? Então eles ainda têm no catálogo alguns kits que são cópias de antigos moldes da Tamiya, mas os antigos moldes legais. Então as militarias da Academy são razoáveis. Depois tem aquela linha dos 72 que não são grandes kits, mas são kits baratinhos, né? Ou eram em algum passado remoto, né? E oferece uma experiência legal. É aquela história também, não vai ser o melhor kit da sua vida, mas não é uma marca que entrega coisas muito ruins. Então esses são as marcas para iniciantes investirem e não terem grandes decepções. É a única coisa que dá para iniciante montar? Não é, mas assim, eu fui por marcas que raramente decepcionam um novato, raramente, né? E justamente a Academy é a última, porque a Academy de vez em quando a gente acha umas surpresas ruins no catálogo deles, né? Mas tem coisa boa, por exemplo, a Revell faz coisa boa, né? Mas é que a Revell você tem que saber polir o catálogo deles, porque tem muita caca lá no meio, né? Taleria, mesma coisa. E tem aquelas marcas, né, que são melhores até do que algumas dessas que eu citei hoje, mas não são kits recomendados para novatos, são kits para quem já tem uma malícia, já tem uma montagem boa, né? Temos aí Zvezda, temos algumas coisas da ECM, porque a ECM tem muita porcaria também. Temos Edward, grande marca aí de kit. Temos Zucchemura, né? Zucchemura talvez seja a melhor marca aí de aviação que a gente tem hoje, mas não é para dar na mão de um novato, né? Zucchemura é para quem tem bagagem no plástico modelismo, tá? Então essas 5 marcas aí: Tamiya, Airfix, Hobby Boss, Trumpeter e Academy. 5 marcas boas, com atualmente poucas pegadinhas. Elas existem, mas são poucas. A chance de você cair numa delas é menor. Próxima pergunta, por favor. O Lawrence Maier Malansky gostaria de saber como aplicar técnicas de envelhecimento, desgaste, etc. em kits de avião em alto relevo. Essa pergunta rende uma temporada de vídeos. Bom, a questão é o seguinte, eu vou tentar dar uma resposta simplificada. O que é, primeiro, um kit em alto relevo? O kit em alto relevo é um kit que, de vez ele ter os sulcos das linhas, ele tem uma bereba, uma linguiça ali, um negócio saltado para cima. Por que o kit é assim? Porque esse é o processo antigo de fabricação. Antigamente, se você inverter o molde, né, o molde era talhado e você fazia as linhas no molde, e as linhas que você fazia no molde virava aquela linha em alto relevo, aquela linguicinha em cima do kit. Então o kit alto relevo, a gente já sabe que muito provavelmente ele é um molde de antes dos anos 90, né? É pré 85, 84, quando veio o boom dos moldes em baixo relevo, e aí todo mundo começou a lançar kits novos em baixo relevo, e alguns moldes que eram bons em alto relevo foram reformados para serem em baixo relevo. Então, quando você tem um kit em alto relevo, você já tem que levar em consideração que você tem um kit antigo e talvez ele seja uma porcaria.
Talvez, eu não estou sendo taxativo. Mas por que eu falo isso? Porque se ele fosse bom, se ele tivesse virtudes, o dono daquele molde teria reformado o molde para ele durar até hoje, como a gente tem muito kit sendo vendido em caixa nova hoje, que já foi um dia um molde em baixo relevo, em alto relevo. Já foi um molde em alto relevo. Então você tem que tomar cuidado quando o kit é alto relevo. Você já acende uma luz de alerta. Tem exceções? Tem exceções, né? Tem alguns kits da Monogram, por exemplo, que são bem antigos, que são alto relevos, mas ainda rendem um servição. Eu gosto bastante de kits da Monogram. Eu também. Qual que é a limitação do alto relevo? Tá? O kit em alto relevo, você fica limitado a um dos efeitos que é hoje a base de todos os efeitos do plástico modelismo, né? Que é o washed, né? Se você não tem o suco ali para você pingar a gotinha de tinta e a tinta escorrer, então você tem uma defasagem no washed. É o único efeito que não dá para fazer com efetividade, porque alguma coisa até dá para fazer, mas não fica bonito, não fica efetivo num kit em alto relevo. Todo o resto, modulação, shipping, filtros, sujeira, tudo dá para fazer normalmente. Você fica devendo apenas um efeito, que é o washed. O washed é uma coisa importante? É uma coisa importante. Uma modulação bem feita, trabalhar bem as cores, de repente aí um pré-shading, fazer um pré-shading legal aí para um novato, né? Ou então trabalhar um post-shading legal, um smoke legal, pode dar uma suplantada numa falta de um wash de uns 50% mais ou menos assim, né? Porra, tudo isso? Você vai sentir só meia falta do wash. Mas eu não vou ficar com demagogia aqui não, tá? Quando eu pego um kit em alto relevo, eu rebaixo ele. Eu rebaixo, faço lá, pego o scriber, abaixo os relevos, né, com os relevos de linha, para poder entrar com o washed depois, tá? Então isso é o que eu faço e é o que eu ensino para os alunos. A primeira coisa é levar em conta se você quer mesmo montar um kit em alto relevo, né? Porque você já sabe que vai ser um kit antigo, que vai ser um kit ruim, vai dar uns problemas, né, com algumas exceções, né? Então a primeira coisa que eu faço é evitar kit em alto relevo. Tem que montar um kit em alto relevo? Rebaixe, tá? Porque você vai acabar perdendo relevo na funilaria, você vai acabar perdendo... Vai dar problema, então tem que rebaixar, tá? Não quer rebaixar, não sabe, não tem scribe, tá? Vai normal, tá? Só o washed ali das placas que você não vai conseguir fazer, tá? Tem jeito de fazer algo semelhante? Tem, mas é complicado, não dá para explicar no Chiquito Responde, tá? Mais uma pergunta, outra pergunta do Daniel Leite. Chiquito, tem alguma forma mais simples de fazer as faixas de invasão? Tenho vontade de fazer, mas parecem ser bem trabalhosas. Uma pergunta boa, tá? Intuitivamente, instintivamente falando, a gente vai querer fazer uma faixa de invasão pintada, né? Não estou falando de decal, estou falando de pintar a faixa de invasão. A gente vai querer fazer por um processo e esse processo vai ser mais difícil. Nosso instinto erra nessa hora. Então você vai fazer uma faixa de invasão, põe uma foto aqui de uma faixa de invasão para alguém entender o que é uma faixa de invasão. Você vai fazer uma faixa de invasão, você vai raciocinar, assim, o seu instinto vai querer que você pinte o avião e depois você feche a área e comece a fazer as faixinhas, né? Não siga seus instintos nessa hora, tá? Tem uma técnica melhor para fazer faixas, vale para faixa de invasão, vale para faixa de carro, vale para qualquer faixa que você tiver que fazer no seu kit, tá? A dica do Chiquito é: comece a pintura do seu kit pela faixa, tá? Então você sabe que vai ter uma faixa de invasão, o que você faz? Você vai ali na região do kit que vai ter uma faixa de invasão, pinta de branco, pinta tudo de branco ali, um pedação de branco. Se quiser pintar o avião inteiro de branco depois, não tem problema, pinta lá de branco. Secou a tinta, pegue fitas de máscara, pode ser Tamiya, pode ser uma fita crepe, já no tamanho da faixa, tá? E faça as faixas de fita em cima do branco, tá? E onde você não vai pôr, vai tampar com fita, vai ficar preto, vai vir a outra cor, tá? Então você já faz ali
a tua máscara, a tua fita do tamanho da faixa que você quer, é fácil. Você põe aqui na superfície de corte, vai com régua, compra um filetador, né? Tem na Factor, tem um filetador, tem um monte por aí. Já faz as faixinhas do tamanho certo, vai tampando, pinta de preto. Quando você terminar de preto, você tampa toda a área ali que você quer que fique a faixa de invasão. E você dá sequência na pintura, pintando normalmente com aquele pedaço fechado ali. Serve para pintura de carro também. Você vai fazer um carro com faixa, né? Você vai falar, sei lá, amarelo com faixa dourada, né? Pinta o carro ali de dourada, onde vai ter as faixas. Terminou de pintar, aí você vem com o seu papelzinho ali, com a sua máscara, faz a faixa. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil você coordenar uma máscara, que é você fazer a máscara do tamanho da sua faixa e coordenar em cima da superfície do kit, do que você coordenar duas máscaras, que é pôr uma máscara do lado e uma máscara do outro, né? Você pôr uma fita aqui, acertar a distância das duas, é muito mais difícil. E intuitivamente falando, o nosso cérebro vai querer fazer desse jeito, tá? Por isso que é importante você planejar a sua pintura, você saber logo que você começa exatamente qual versão que você vai fazer. Próxima pergunta, outra pergunta do Daniel Leite. O Daniel Leite tem muitas dúvidas. Para quem usa primer, tinta e verniz à base d'água como eu, qual seria o wash mais indicado? Têmpera, esmalte, óleo ou outro tipo? Boa pergunta, uma boa pergunta. Geralmente, as tintas à base de água, as principais que a gente usa, desde a Acrylex Nacional, passando por Vallejo, AK, Taleri, né? Todas essas tintas que a gente está acostumado a usar à base de água, depois que elas secam e curam, elas têm uma tolerância à água ras, porém é uma tolerância limitada. Se você insistir demais com água ras, você pode arrancar alguma coisa. Não vai ser uma coisa assim imediata, fiz o wash estragou minha pintura. Mas você está correndo um risquinho aí, né? Você tá andando em gelo fino. Diferente, por exemplo, quando você usa um poliéster ou um maduco, né? Que essas tintas têm muita resistência à água ras. Mas se aderiu bem à superfície, se o kit não ficou muito enrugado, muito áspero, muita casca de laranja, ok de fazer com óleo, por exemplo, esmalte, né? Dá para fazer sim. Mas se você não quer correr risco, você não quer passar sufoco, você vai pro washed que não ataca nada, no washed que não acontece nada com ninguém, que é o tal do washed feito com guache ou com a têmpera, né? Eu prefiro com a têmpera. Água, bastante água e uma gotinha de detergente para quebrar a tensão superficial da água, né? Esse washed pode ser usado sempre, inclusive com pintura de tintas mais resistentes, tá? É um bom tipo de washed, é uma solução boa. Eu gosto bastante de washed via têmpera, só não gosto mais do que o washed feito com óleo, tá? Mas se a sua tinta base d'água secou bem, já está alguns dias sobre o kit, qualquer um desses washes aí vai aguentar legal, não precisa se preocupar. Pergunta do nosso amigo Ari Carvalho. Oi, Chiquito. Oi. Meu aerógrafo chinês está com 1 ano e meio de uso e 12 kits pintados nesse período. Boa produção, hein? Queria saber se o chinês aceita alguma manutenção periódica. Uso tinta automotiva, Thinner 454 para limpeza. Procuro sempre limpar bem após o uso. Quais as manutenções periódicas que a gente pode fazer num aerógrafo? São poucas as manutenções periódicas que a gente faz no aerógrafo. Tá, o aerógrafo, fazer limpeza, cubo ultrassônica, blá blá blá, bererê, caixa de fósforo. Essas coisas são mais prejudiciais do que benéficas para os aerógrafos, tá? Os aerógrafos, você ficar desmontando eles, tá? Só quando explode a bomba. O fato de você limpar bem o seu aerógrafo, limpar sempre após o uso, já é a manutenção, tá? Porque essa é a manutenção que a gente faz no aerógrafo. Lógico que de vez em quando, se você tem um aerógrafo só e usa sempre, usa bastante, de vez em quando, né, a gente tem que evitar a desmontagem do aerógrafo, mas de vez em quando vai acontecer, você tem que desmontar,
ver se não tem nenhuma gosminha de tinta dentro, nenhuma coisa talhada lá dentro, algum nódulo, alguma coisa que possa gerar um entupimento, coisa assim, tá? Mas se você está limpando o aerógrafo e ele continua funcionando, manda bala, tá indo bem, você usa boas tintas adequadas. No aerógrafo chinês, né, a gente não se preocupa muito com manutenção. A gente vai usando, vai mantendo ele limpinho, tá? As manutenções no aerógrafo chinês, principalmente para quem usa tinta automotiva, são bem perigosas, né? Por causa das vedações. Então, assim, você deixar um aerógrafo chinês numa cuba ultrassônica, pode ser com álcool isopropílico, pode ser com thinner, pode ser com soluções para cuba, né? Você vai acabar ressecando as vedações de borracha, né? Primeiro porque os aerógrafos chineses têm muita vedação de borracha, e segundo que as vedações é bolacha, né? Bolacha chinesa, né? Que não aguentam soluções químicas e acabam ressecando e expandindo. Então, assim, quando você deixa um aerógrafo chinês numa cuba ultrassônica, por exemplo, você está resolvendo um problema e criando outro. Então você tem que tomar cuidado, vai mantendo limpo, vai usando, enquanto ele está indo bem, você usa. Quando ele dá uma entupidinha a mais, uma encasquetada a mais, a agulha travar, o carro parar de andar, aí é hora de você dar uma desmontada, dar uma limpeza, dar uma escovada, pegar as partes que não tem vedação e deixar de molho aí no thinnerzinho para dar uma amolecida. Isso já é a manutenção preventiva ou preditiva do aerógrafo, né? Então você já está fazendo sua manutenção periódica no seu aerógrafo. E última pergunta, mais uma vez, do Décio, né? O Décio já fez uma pergunta, fez outra. Nos vídeos gringos, usa-se muito daquelas placas de cobre para fazer scratch. Fale um pouco delas, qual espessura é ideal e temos alternativa. Tentamos fazer com alumínio de uma latinha de cerveja, mas é terrível de trabalhar com ele. Tentei fazer um tanque de combustível novo para o M34, o do kit é muito feio. Tá, ele está tentando usar chapas de cobre. Chapa de cobre não é uma coisa muito difícil de se achar por aqui, não, né? Pelo menos você vai ali, quem for de São Paulo, ali vai na Santa Ifigênia, a rua de trás ali da Santa Ifigênia, no lixão da Santa Ifigênia, você acha chapas de cobre, tá? Mas assim, eles não são muito melhores de trabalhar do que o do alumínio. A única vantagem que me vem à cabeça da chapa de cobre é que elas aceitam solda, né? De repente você consegue, de vez de trabalhar com cola, você consegue trabalhar com solda. Mas na modelagem mesmo, se você precisar fazer alguma coisa, um latão, alguma coisa assim, o alumínio ele é muito melhor, mais maleável, né? Eu tinha umas chapas de cobre aqui, precisa ver se eu tenho elas ainda. Mas é só questão de você achar a chapa de cobre. A gente tem disponibilidade de chapa de cobre aqui. Tem na espessura que você quiser. Elas são bem fininhas. Tem das mais fininhas até as mais grossas. É interessante também as bobinas de fio de cobre também. A gente usa muito em scratch. Geralmente acha-se assim, em lugares que vende material bruto para informática, para litografia, né? Esses lugares costumam ter. O pessoal usa cada vez menos, né? mas ainda tem. Eu ainda devo ter umas chapas de cobre por aí, né? Vende até no Mercado Livre, né? Vamos ver aqui, Mercado Livre. Folha de cobre puro, 0,3 mm por 30. Tem alguma coisa que elas estão um pouco caras, né? Nossa, tá meio... Acabei de descobrir que o cobre tá um pouco caro. Tudo bem que vem uma folha 30 por 20, né? Mas 55 pau. Porra! Mas assim, se engana se você achar que vai ser muito mais fácil trabalhar com cobre do que vai ser com o alumínio da latinha. Mas se você for querer ter experiência, sempre busque as menores espessuras possível, né? Lembre que para modelismo, 1 milímetro já é bem grosso, né? 1 milímetro já é uma espessura bem legal. Então, estão vendo aqui, ó, tem folha de cobre de 0,15 milímetros, né? Essas fininhas assim, décimos de milímetro, são as melhores para nós. Bom, é isso aí.
não temos mais perguntas, vamos encerrar o último vídeo do blog do Chiquito do ano de 2021. Agora eu vou tirar minhas merecidas férias, dar uma descansada, mas tem muito vídeo para sair por aí, para voltar agora em 2022 mais produtivo do que nunca. E se você gosta do blog do Chiquito, você gosta do Chiquito, sua sessão de perguntas e respostas, você gosta do Chiquito in Action, gosta das lives do blog do Chiquito, convido você a ser um padrinho do blog do Chiquito. Sobe aqui o Apoia-se aqui, ó. Pum! Apoia-se do blog do Chiquito. Seja um padrinho, venha ajudar o Chiquito. O Chiquito precisa da sua ajuda para pagar as contas de luz, a conta de internet, a conta do microfone com eco. Vem ajudar o Chiquitão com campanhas a partir de R$5. R$5 você não compra uma folha de cobre no Mercado Livre, nem a pau. Mas você ajuda o blog do Chiquito a estar sempre com novidades, conteúdos novos, vídeos novos para você. Você vai ganhar uma série de descontos nas empresas parceiras, vai ter um grupo fechado de WhatsApp, vai participar de workshops exclusivos. Enfim, tem um monte de coisa, um monte de vantagem. Você ajuda esta beleza de canal a manter as suas portas abertas. Combinado, turma? Eu vou ficando por aqui, vou lá curtir minhas férias. Mentira, tem que editar esse vídeo ainda. Mas você já está assistindo, então este vídeo já está editado. Muito provavelmente eu já estou de férias, vou tirar minhas férias. Um bom ano para todo mundo, a gente se vê em 2022. Beijo, YouTube, vamos embora.